Não temas, assim diz o Senhor. Versículo comentado temático, Josué, capítulo 8, versículo 1. Olá, olá, Rose aqui. Bom dia, graça e paz, família amada, comunidade linda. Um novo mês e mais um dia da nossa série Versículo Comentado Temático. E o tema deste mês é Não Temas. Nós estamos e vamos continuar caminhando juntos pela palavra de Deus, meditando em cada versículo onde o Senhor nos ensina a não viver dominados pelo medo, mas fortalecidos pela fé, pela sua presença e pelas suas promessas. Nós vamos compreender o contexto de cada versículo, entender o que Deus está falando com cada um de nós e vamos aplicar essa palavra na nossa vida diária, para que ela se torne uma prática no nosso caminhar com Deus. E antes de começarmos, eu quero te lembrar de uma verdade que vai acompanhar toda essa série. O medo perde força quando a presença de Deus é maior dentro de nós do que qualquer circunstância ao nosso redor. Então, abra o seu coração e fique atento, fique atenta à palavra e permita que Deus fale com você hoje. Vamos juntos para mais um versículo comentado temático. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento, reconhecendo que a Tua palavra é fonte de restauração, direção e fortalecimento. Hoje queremos abrir o nosso coração para aprendermos através da história de Josué, entendendo que momentos de fracasso, perdas e dificuldades não são maiores do que o teu poder de restauração. Senhor, muitas vezes carregamos pesos por aquilo que aconteceu no passado. Algumas pessoas vivem presas pela culpa, pela vergonha, pelo medo de tentar novamente ou pela sensação de que falharam com o Senhor. Mas hoje, meu Pai, pedimos que a Tua palavra traga cura ao nosso interior e nos ensine que a nossa história não termina em uma queda. Fala conosco através deste versículo, renova a nossa fé, fortalece o nosso coração e nos ensina a continuar caminhando com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, dia 13, vamos ler na Bíblia o nosso versículo comentado temático, que está no livro de Josué, no capítulo 8, no versículo 1, que diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te, sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Gratidão, Senhor, por tua viva e eficaz palavra. O livro de Josué
apresenta a entrada do povo de Israel na terra prometida. Depois de 40 anos no deserto, finalmente eles estavam vivendo o cumprimento de uma promessa que Deus havia feito a seus antepassados. O primeiro grande desafio foi Jericó. A cidade era conhecida por suas grandes muralhas, mas Deus entregou a vitória a Israel de uma maneira sobrenatural. Eles venceram não pela força humana, mas pela obediência à direção de Deus. Depois dessa grande vitória, Israel avançou para uma cidade aparentemente muito menor. Ai é o nome da cidade. Humanamente seria uma batalha simples, mas algo havia acontecido. Um homem chamado Acã havia desobedecido à ordem de Deus e tomado aquilo que deveria ter sido destruído. A consequência dessa desobediência foi séria. Israel foi derrotado. E essa derrota abalou profundamente Josué, aquele que havia acabado de experimentar uma grande vitória, agora estava diante de uma grande frustração. Josué questiona Deus e demonstra sua angústia, mas Deus não permite que Josué permaneça prostrado. O Senhor mostra o erro, traz a correção e então libera uma nova palavra. Não temas nem te espantes. Observe algo muito importante. Deus não falou isso antes da queda. Deus falou depois dela. Isso revela um aspecto maravilhoso do caráter de Deus. Ele não abandona seus filhos no momento da fraqueza. Ele os restaura para continuar o propósito. Oh, maravilha! Nós vamos comentar esse versículo verso a verso. Vamos juntos? E o versículo se inicia: Então disse o Senhor a Josué. O primeiro ponto que precisamos observar é quem está falando. A restauração começa quando ouvimos novamente a voz de Deus. Depois de uma derrota, muitas vozes podem aparecer. A voz da culpa, dizendo, você falhou. A voz da acusação, dizendo, você não é capaz. E a voz do medo, dizendo, não tente novamente. Mas Deus vem e fala, não temas. Isso mostra que uma queda pode interromper temporariamente uma caminhada, mas não precisa interromper o relacionamento com Deus. E o segundo verso está escrito, não temas, nem te espantes. Essa frase é muito profunda. Josué não estava apenas enfrentando uma batalha externa. Ele estava enfrentando marcas internas. A derrota anterior poderia gerar insegurança, medo de falhar novamente, perda de confiança e receio de tomar novas decisões. Por isso, Deus trata primeiro o coração antes de tratar a batalha. Deus não diz, Josué, finja que nada aconteceu. Não, Deus diz,
Não deixe que o que aconteceu controle aquilo que ainda farei. Glória a Deus. E o Senhor continua dizendo: toma contigo toda a gente de guerra. Essa parte revela a restauração. Na derrota anterior, Israel havia ido à batalha confiando na própria força. Agora, Deus mostra que a próxima vitória viria através de dependência e alinhamento. Deus não chamou Josué para ficar parado lembrando do erro. Deus chamou Josué para levantar e continuar. Existe um momento para refletir, aprender e corrigir. Mas existe também um momento para se levantar. Está escrito, né? Existe um tempo para tudo debaixo dos céus. E o Senhor continua falando a Josué no próximo verso. Levanta-te, sobe a Ai. Essa é uma das partes mais fortes do texto. Deus não manda Josué fugir do lugar aonde havia fracassado. Ele manda voltar. Isso nos ensina algo poderoso. Às vezes, Deus não nos chama para abandonar a área onde tivemos uma queda. Ele nos chama para retornar transformados. O lugar da derrota pode se tornar o lugar do testemunho. E nós podemos também ver isso quando Jesus mandou os discípulos voltarem e jogarem a rede mais uma vez, né? E o Senhor continua falando: olha que te tenho dado na tua mão. Antes da batalha acontecer, Deus já declara a vitória. Isso mostra que o futuro não depende apenas do nosso passado. O erro de ontem não anulou a promessa de Deus. A graça de Deus é capaz de restaurar caminhos. Aleluia! Glória a Deus. Deus é maravilhoso. É maravilhoso. Deus entregou tudo na mão de Josué. O rei, o povo, a cidade e a terra. Glória a Deus. Deus não faz pela metade. Não faz pela metade. Eu creio que o melhor ainda está por vir. Eu creio. A lição central deste versículo é que uma queda pode marcar uma fase da nossa história, mas não define o nosso destino quando Deus continua conduzindo a nossa vida. O fracasso pode nos ensinar, nos corrigir e nos aproximar de Deus, mas nunca deve nos afastar da presença dele. Glória a Deus. Tremendo, tremendo. E Deus vai falando com você e vai falando comigo também. E isso é maravilhoso. É maravilhoso. Como Deus, a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus se renovam a cada dia. Existem pessoas que carregam uma derrota dentro do coração. Talvez seja uma decisão errada, uma perda inesperada, uma enfermidade, um sonho interrompido, uma fase de fraqueza espiritual. E depois disso surgiu uma pergunta:
Será que Deus ainda pode me usar? Será? Josué 8:1 responde: sim. Perdão. Porque Deus não olha apenas para o nosso momento de queda. Ele olha para o propósito completo da história. Pedro negou Jesus e depois foi restaurado para fortalecer a igreja. Davi caiu em pecado e depois encontrou arrependimento e restauração. A Bíblia mostra que homens e mulheres de Deus também passaram por momentos difíceis. A diferença não está em nunca cair. A diferença está em permitir que Deus nos levante. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu faço uns movimentos assim, mas dói, viu, gente? Mas eu faço porque Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. E a fibromialgia não pode me impedir de louvar ao Senhor. Vamos praticar este versículo no nosso dia a dia? Vamos juntos? Primeiro, não transforme uma queda em uma identidade. Você pode ter passado por um momento difícil, mas aquilo não define quem você é diante de Deus. Segundo, aprenda com o passado, mas não permaneça preso nele. A correção de Deus não vem para destruir, ela vem para restaurar. E nós seguimos adiante. E o passado fica, serve apenas de lição, né? Terceiro, volte a caminhar, mesmo que seja com passos pequenos. Muitas vezes esperamos sentir força para recomeçar, mas Deus fortalece aqueles que começam novamente. Não parar, estar em movimento. Quarto, procure a voz de Deus acima das vozes da culpa. A culpa afasta, a palavra de Deus restaura. Glória a Deus, glória a Deus. Eita, Pai maravilhoso, aleluia. Que a palavra de Deus que você ouviu hoje não fique apenas no seu entendimento, mas desça ao seu coração e produza fé, paz e obediência na sua vida. Lembre-se, cada não temas que estudamos aqui não é apenas uma frase, mas uma revelação da presença, do cuidado e da fidelidade de Deus em todas as situações da nossa caminhada. Que você viva o que aprendeu hoje, colocando em prática a palavra do Senhor no seu dia a dia. E se esta mensagem, se esta palavra falou com você, continue acompanhando a série, porque todos os dias Deus tem uma nova direção para o seu coração. E se esta palavra realmente falou com você, compartilhe este estudo com alguém que precisa entender que Deus ainda escreve histórias depois de momentos difíceis. Vamos orar? Senhor Deus, obrigada porque a tua misericórdia é maior do que os nossos erros e as nossas limitações. Hoje entregamos ao Senhor todas as lembranças que ainda nos prendem ao passado, toda culpa, toda vergonha e todo medo de recomeçar. Ensina-nos a receber a tua restauração e a entender
que uma queda não é o fim quando estamos nas tuas mãos. Levanta-nos, fortalece-nos e ajuda-nos, Senhor, a continuar caminhando em obediência. Que nossa fé seja maior do que as nossas lembranças difíceis. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar o Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guie e continue acompanhando a série Versículo Comentado Temático Não Temas, porque a cada dia vamos descobrir como Deus fortalece, restaura e conduz aqueles que confiam nele. E guarde esta grande verdade no seu coração. A sua queda pode fazer parte da sua história, mas ela nunca será maior do que o propósito de Deus para a sua vida. Que a palavra do Senhor fortaleça a sua fé e renove a sua caminhada. Gratidão.